É o seguinte, o que acontece? Esse é um vídeo um pouco diferente, bem diferente na verdade do normal aqui. Eu vou pedir uma coisa de vocês hoje, vou falar algumas coisas e pedir uma ajuda. Eu sempre, várias vezes eu argumento que é fundamental saber pedir o que a gente acha que a gente precisa, entender o que a gente precisa primeiro, né? As nossas necessidades, aquelas coisas todas que eu falo sempre aqui todos os dias. O que você precisa, o que você está buscando, como é que você consegue, como é que você tenta conseguir, é possível, não é possível? E parte desse é possível, não é possível, tem a ver com saber pedir, né? Saber entender, se comunicar com os outros e pedir o que você precisa. Pedir ajuda várias vezes. Então hoje eu queria pedir ajuda. É o seguinte, é uma coisa muito legal, na verdade, não é uma coisa ruim. É uma coisa. Então pedir ajuda não é necessariamente ruim. Eu assinei um contrato para escrever um livro. Estou muito feliz com isso. É um negócio que está já há um tempo rolando. Finalmente eu assinei o contrato, então não tem mais como voltar atrás. A não sei que eu queira pagar uma multa enorme que eu não vou pagar, que eu não vai acontecer. Então eu vou escrever um livro que tem a ver com o nosso trabalho aqui no canal. Quando eu falo nosso, eu quero dizer meu e de vocês, né? Porque eu realmente acredito que esse trabalho seja uma coisa assim que vai e volta. Realmente eu acho, não é só da boca para fora. E eu queria pedir a ajuda de vocês para pensar um pouco esse livro. Eu tenho 1 ano para escrever o livro, até abril do ano que vem eu tenho que entregar. E o livro, ele partiu, a galera da editora pensou vendo um vídeo lá do Florimanu, né? Um vídeo que chama 10 regras para uma vida menos cretina. Vou botar aí o link desse vídeo. É um vídeo de 2020, eu acho. E eu gosto do vídeo, são 10 proposições. Regra é uma ideia meio assim estranha, mas enfim, são 10 propostas para a gente pensar a nossa vida de um jeito menos cretino, como eu falo sempre. E aí eu tenho esse vídeo aí, vocês podem ver, se vocês quiserem, lá da época do Florimanu, que aliás está rolando uma negociação entre mim e a Flor sobre a possibilidade de voltar ao canal. A gente não sabe ainda, mas tem uma questão de tempo, né? Criança e tal, e o trabalho dela, e meu trabalho e tudo mais. Mas tem uma vontade, tem um desejo de voltar em algum momento que já é bem legal. Por parte dos dois, mas isso é outro assunto. Mas enfim, não estou prometendo nada, só falando que para quem gostava do Florimanu, talvez a gente volte em algum momento. Isso é bem legal, eu acho. E então esse vídeo é de lá, e de lá para cá, de 2020 para agora, ele é do final de 2020, eu acho. Eu não sei bem, mas eu acho que o pensamento aqui mudou muito, a autoescrita modificou muito a minha maneira de lidar com as questões da vida, assim, e a neuropsicanálise especialmente, e a autoescrita, a relação da autoescrita com a neuropsicanálise. A autoescrita, para quem ainda não sabe, é um processo de pesquisa que a gente faz aqui no canal. Eu vou botar o vídeo explicando o que é autoescrita aí embaixo. E aí você se inscreve, você vira membro da autoescrita, e a gente tem essas práticas de pesquisa de si mesmo e as lives comigo para ajudar a galera. Bom, mas então a autoescrita modificou meu processo de entendimento de muitas coisas ao longo desse último 1 ano e meio e tal, especialmente. E aí eu fiz uma outra versão desse vídeo que chama 5 caminhos para uma vida menos cretina, que está aí embaixo. Mais 10 regras para uma vida menos cretina é um título melhor, de qualquer forma. E tá, o que eu quero dizer? O que eu estou pedindo de vocês? Eu vou escrever esse livro, estou escrevendo, estou começando ele já, e eu tenho muitas e muitas ideias. E várias vezes quando a gente se põe assim nesse processo de fazer uma coisa, assim, né? De entregar uma coisa, a gente começa a construir muitas fantasias, né? De ser incrível, de ser foda, de ser o melhor livro de todos os tempos, um grande sucesso, um best-seller e tal. E não que eu não queira que o livro venda, é claro que eu quero. Mas eu fiquei me perguntando isso, eu falo para muita gente várias vezes, o que você quer com isso, né? O que eu estava falando no começo do vídeo, o que você quer, o que eu quero com isso? E essencialmente eu quero que esse livro sirva para um reconhecimento do meu processo, né? Para que eu reconheça o meu processo, né? O meu percurso na minha função aqui no mundo, e que fortaleça isso de alguma forma simbolicamente e na prática também. Então é importante para mim que o livro venda, inclusive, pensando sobre isso. Mas para mim é muito importante também, isso é do meu lucro de satisfação, assim, nesse sentido, no meu campo de satisfação. Isso é muito importante que eu saiba que tem isso, né? Eu quero que esse livro funcione para isso e isso para mim, dos meus campos de satisfação. Isso não é egoísta, isso é perceber os meus campos de satisfação, como eu também digo sempre. Por um outro lado, é muito importante para mim, também para o meu campo de satisfação, que esse livro funcione para vocês, né? Que ele seja legal para vocês, né? Que ele ajude, concretamente que ele ajude. Então eu queria pedir de vocês o seguinte, enrolando muito para dizer isso. Quais são as coisas
que vocês acham que a gente já tratou aqui, que fizeram diferença para vocês na prática da vida? Não assim uma frase de efeito, não é isso. Tipo, uma coisa que eu entendi aqui nesse canal que me ajudou a lidar com algumas questões. Ou coisas que vocês gostariam muito que eu tivesse tratado mais ou que eu não tratei e que vocês acham que poderia ajudar uma questão aí. E aí eu não estou falando, eu estou com um problema com a minha vizinha, com a minha tia, que eu queria... Não é isso, né? Questões em termos um pouco mais gerais, assim, né? O que vocês acham que de fato funciona como apoio de ferramenta para enfrentar as coisas, assim? É uma proposta assim um pouco ambiciosa, eu acho, né? Mas eu acho que faz sentido pensar ela desse jeito. Eu estou pensando esse livro como um cinto de ferramentas, assim, de alguma forma, assim, para você, teóricas e práticas, né? Para você poder olhar as coisas e tentar achar saídas melhores. Vou dar um exemplo simples. Eu acho, de verdade, que entender que a gente tem mais de uma necessidade na gente ajuda a vida. Ajuda porque você vai entender que você vai ter conflitos de uma maneira ou de outra, né? Quando eu falo de mais de uma necessidade, estou falando das 7 necessidades fundamentais, né? Tem esse vídeo aí embaixo se você quiser ver. Então, entender isso te ajuda concretamente. Ajuda a entender que você não vai saber exatamente, vou para cá porque é isso que eu quero. Você quer às vezes mais de uma coisa, várias vezes, em geral, mais de uma coisa. Isso também te ajuda a entender que várias vezes você faz uma escolha e ainda assim essa escolha te deixa, poxa, mas não era exatamente isso. Porque não era exatamente isso, né? Porque tinha outra coisa lá. Então, concretamente falando, eu acho que entender que a gente tem mais de uma coisa dentro da gente, que a gente é mais do que que o nosso desejo não é o meu desejo verdadeiro. Reconheça seu desejo de verdade, aquele desejo. Como as pessoas simplificam às vezes essa questão. Saber o que você realmente quer, seja verdadeiro com o que você realmente quer. Eu não acho que funcione assim, de fato. Então, entender que às vezes a gente está sendo verdadeiro com o que a gente realmente quer, mas a gente também quer uma outra coisa. Eu acho que isso ajuda realmente. Então, para mim, uma das proposições desse livro é entender esse processo de como que a gente está em conflito, né? E como que a gente lida com isso. Então, esse tipo de coisa que eu queria pedir de vocês. O que vocês acham que faz sentido, que vocês entenderam aqui e que realmente ajudou, e o que vocês gostariam de entender para que eu possa pensar ao longo desse próximo ano, de alguma forma, não sei exatamente como, mas para que eu possa tentar elaborar com vocês mais a fundo essas questões. E para que isso ajude na construção do livro. Para que um livro, afinal, né? Para que tem que ter um livro? Por que os vídeos não resolvem? Várias vezes eu escuto de pessoas, falam, eu escutei esse vídeo várias vezes, eu vou e volto e tal, eu vou parar num outro vídeo e tal. O vídeo tem uma coisa fluida, né? Por mais que eu esteja colocando o índicezinho agora, que é uma tentativa minha de organizar a coisa, ele tem uma coisa fluida. Eu falo pra caramba, um monte de ideia e tal. O livro é sólido, né? O livro, você pode voltar lá, circular aquilo lá, voltar aquilo ali. Por mais que tenha gente que ouça os vídeos escrevendo coisas, eu sei que tem, e eu acho incrível que isso aconteça, mas o livro tem um outro valor, né? Fora o fato de você estar lendo e não ouvindo, mas e de que você tem uma relação, sem falar do Kindle, mas falando do livro mesmo, com esse objeto, mas eu acho que é uma coisa que dá para você carregar e voltar a ele. Ele está fixado ali, né? Um pouco mais. O YouTube, pela própria natureza do YouTube, você entra e você sai, você não termina o vídeo, você vai parar então em outros lugares. Mas então, para mim é muito importante que esse livro de fato ajude vocês. De fato, ou que eu tente fazer isso. Não que eu tente simplesmente corresponder à minha fantasia de ser incrível escrevendo um livro, que eu também tenho que lidar com isso, mas para que de fato ajude vocês, porque também ajudar vocês quer dizer que vocês vão ler o livro e que vocês vão talvez indicar o livro e que o livro então talvez vá vender mais, o que também é importante para a minha fantasia, né? Então isso tudo está conectado. Então é sobre a gente, mas é sobre o outro o tempo todo, né? Não é ou. É sobre a gente e sobre o outro, porque é sobre a gente e sobre o outro e por aí vai. Mas então eu gostaria de entender isso com vocês. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito. Esse é o entendimento da minha necessidade aqui, porque esse livro é para mim e para vocês, né? Como esse canal é para mim e para vocês. Então, fiquei pensando quem que são os maiores interessados nessa história. São vocês aí e eu aqui. Então, o que eu preciso, o que vocês precisam? E aí a gente negocia essa estrutura relacional, né? E o que eu preciso, o que vocês precisam, é possível que isso se encontre ou não? E a gente vai entender os limites. Então, agradeço muito. Na verdade, só é possível rolar esse negócio de escrever um livro e ser contratado para isso em função da relação com vocês, que para mim é assim, uau, que incrível que isso rola. É tipo um sonho, de alguma forma, assim, muito bacana. Também dá muita ameaça de conseguir estar à altura desse sonho, né?
Mas eu acho que se a gente fizer assim, de uma maneira mais ou menos íntegra, assim, assumindo o que se quer com isso, e eu tentando realmente não fazer um livro extraordinário, mas um livro que esteja em sintonia com o que a gente está realmente precisando aqui. E isso também tem a ver com o que a gente está conversando sobre o Florimanu lá, sobre talvez voltar, o que a gente está precisando falar, não só fazer conteúdo. Vamos produzir conteúdo, mas o que a gente está precisando falar, o que a gente acha que as pessoas estão precisando ouvir de alguma forma, realmente, né? Conectar as coisas. Tem muito essa impressão de que a gente produz um monte de livro, um monte de vídeo, um monte de série. Isso está desconectado do que a gente precisa pensar. O que a gente precisa pensar para tentar viver uma vida menos cretina. Então, é sobre isso, né? Quais são essas regras, que na verdade são espécies de proposições, proposições básicas, assim, para que você entenda a sua vida, perceba algumas coisas que transformem a sua maneira de enfrentar a vida. Isso pode acontecer, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Na verdade, atendendo o tempo todo eu vejo isso acontecendo. Então, é sobre isso. Pense, me digam aí o que vocês acham que pode ser. Eu agradeço muito por tudo que vocês me trazem. Eu leio, eu sei, eu estou olhando. E vamos em frente. Espero poder continuar ajudando, porque também faz bem para mim ajudar. E ter a impressão de que eu ajudo. Eu me sinto amado enquanto me percebo ajudando também. Tá bom? Obrigado. E semana que vem eu volto com um vídeo mais assim, sobre questões. E não sobre minhas questões, mas sobre talvez as suas questões. Tá? É isso, galera. Boa semana. A gente se vê. Vai olhar a autoescrita, porque tudo isso tem a ver com a autoescrita no final das contas. Vai olhar a live, vai olhar o percurso da autoescrita, as práticas. E a gente se vê na live já. Hoje é sábado, eu estou botando esse vídeo no sábado. A live é às 11, para quem é membro da autoescrita. A gente se vê lá e trabalha realmente as questões com mais profundidade lá, tá? Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.